Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise da noite do Bitcoin e também análise das altcoins que vocês pediram no vídeo da manhã. Muito prazer, eu sou Lobo Cripto e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise aqui. E como de praxe, vamos começar primeiro pelas altcoins que vocês pediram e por último eu faço análise do Bitcoin. Vamos começar pela primeira, que é a ApeCoin. Está sendo negociada agora a 5,47 dólares. Estou no gráfico de 1 hora. ApeCoin que depois da subida que deu a última pernada vem corrigindo ainda, né? E nas últimas horas, né, nos últimos dias, inclusive, está num padrão bem lateral. Então ela sobe um pouco, cai, sobe, cai. E agora ela está tentando se recuperar aqui nesse fundo, né? O suporte para esse movimento está aqui nessa região aqui que ela deixou várias agulhadas, em torno de 5,38. Enquanto estiver acima dessa região, estará se recuperando. Caso perca esse suporte de 5,38, ela pode vir muito mais abaixo no suporte principal do movimento, que está em 5,17. Foi daqui que ela deu a última pernada de alta dela, né? Então ela tinha subido, fez a correção, consolidou nessa região de 5,17 e depois deu a nova pernada. Para a gente acreditar aqui numa recuperação mais forte, ela precisa voltar aqui para cima da resistência de 5,61 e principalmente das médias móveis de 200 e 233 que estão nessa região, né? Então o rompimento aqui da média móvel de 200 está mais acima, em torno de 5,63. Caso ela consiga romper essa região, aí sim poderemos ter uma nova pernada de alta da ApeCoin, que vai buscar a resistência bem mais acima, em torno de 6,01. Foi aqui que ela bateu, ó, chegou a romper, depois perdeu, rompeu de novo, perdeu logo na sequência, e depois ficou tentando romper, não conseguiu mais, e veio essa queda maior, tá? Então o movimento aqui para a ApeCoin é esse, observado no gráfico de 1 hora. Olhando o gráfico de 4 horas, ela ainda está acima das médias móveis, né? Que está muito mais para baixo, até perdendo do suporte aqui de 5,17. E ela faz um movimento de correção da última pernada, que a gente pode traçar uma Fibonacci. Então, pegando do fundo até o topo, e reparem que ela está corrigindo praticamente em cima de 0,618 de Fibonacci. É a região de ouro, né? Então, caso ela perca esse fundo que eu informei de 5,38, ela virá buscar a região de 0,786 de Fibonacci, que está na casa de 5,24. Região essa acima ainda do suporte, tá? Então o movimento está ainda de correção aqui para a ApeCoin. E por fim, o gráfico diário. Meu gráfico diário, a gente repara que esse movimento lateral que eu comentei dos últimos dias, né? Então, aqui no dia 24, ela veio, fechou com candle vendedor, nessa região aqui em torno de 5,41. Ontem, ela fez um candle comprador que rompeu o topo do candle anterior, ou seja, está esboçando aqui um padrão de reversão dessa tendência de correção, né? Mas hoje fez um candle vendedor. Mas até as 21 horas, se ela conseguir fechar, pelo menos aqui na região de 5,61, será um excelente sinal. Pois no gráfico diário, apesar do movimento mais lento dela, ela continua ainda no padrão de alta. Ou seja, ela fez topo mais alto que os anteriores e o fundo até agora está mais alto do que o anterior. Por isso que eu falei da importância do suporte de 5,17, pois o fundo anterior dela está aqui em torno de 5,07, tá? Então, movimento lento, porém ainda padrão de alta no gráfico diário. Vamos para a próxima, que é a ETH. ETH está sendo negociada agora a 1.324 dólares. Vou colocar o gráfico de 1 hora dela. Ela estava num canal de baixa, né? Conseguiu romper também, assim como o Bitcoin fez. Por isso, vou retirar esse canal aqui de baixa, que não faz mais sentido. E vem fazendo um movimento aqui lateral, né? Muito lateral, inclusive. Olha só, ela está nessa região desde o dia 18 de setembro, né? Então sobe um pouco, cai um pouco, sobe de novo e fica nesse movimento. E está neste momento brigando nas médias móveis, né? Já ultrapassou a média móvel de 200,
Falta agora de 233, que ela já deixou a agulhada aqui nela e voltou a cair. E para esse rompimento ocorrer, tem que ultrapassar a região de 1.343 dólares. Aqui sim a gente pode esperar uma recuperação mais forte da ETH, pois a gente sabe que quando fica acima das médias móveis, vem uma pernada de alta e pernada de alta mais forte. Esse tempo todo de queda aqui, ó, ela fica tentando romper, não consegue. A última vez que ela rompeu, estava aqui nessa região, aí veio a pernada de alta mais forte. Quando perdeu, veio essa queda toda. Então, por isso que o movimento é importante acima das médias móveis. Já o suporte para esse movimento, para a gente continuar acreditando aqui nessa recuperação da ITH, está aqui abaixo, em torno de 1.297, pois o padrão que ela vem feito aqui nas últimas horas está um padrão de alta. Então ela fez aqui ó, um topo mais alto que os anteriores, um fundo também mais alto que o anterior, seguido de novo o topo mais alto que os anteriores, e até o momento está fazendo um fundo mais alto que o anterior, uma clara tendência de alta aqui no curto prazo, tá? Então vamos observar o rompimento das médias móveis, que será bem importante. No gráfico de 4 horas, olha só o padrão que ela fez aqui de reversão de tendência, né? Por isso que eu falei que numa hora está num padrão de alta. Então aqui no 4 horas, ó, o candle que ela fechou aqui às 13 horas, né? Foi um candle aqui comprador, com volume um pouco acima da média, mas que rompeu os topos desses candles de fundo. Então aqui está esboçando sim um padrão de recuperação, tá? Então aqui no 4 horas é importante ela romper essa região aqui de 1.360 para a gente acreditar aqui no movimento em direção à próxima resistência, que está muito mais acima, em torno de 1.447 dólares. É esse o movimento que ela deve fazer caso consiga romper esses topos anteriores aqui, tá bom? Por fim, gráfico diário. No gráfico diário, o padrão que está fazendo hoje está bom. É um candle comprador aqui rompendo o topo do candle vendedor anterior. Ela já tinha esboçado aqui um padrão de recuperação no dia 22 de setembro, né? Fazendo um candle mais alto que o anterior. E quando isso acontece, tem um nome, né? Um engolfo de alta, um padrão de reversão de tendência. Então, nos últimos dias, ela ficou meio que lateral, né? Mas ainda está dentro desse padrão de reversão, ou seja, consolidando um fundo aqui nessa região. Então, até agora, o movimento está bacana, pensando nos próximos dias aqui para uma recuperação. E pelo gráfico diário, a gente verifica a necessidade de romper aqui 1.447 para começar a entrar aqui num padrão de alta, rompendo esses topos anteriores aqui após romper essa resistência. Porque muitas vezes na resistência, e quando está em queda, como é o caso da ETH, pode acontecer de ela bater aqui na resistência, não conseguir fazer um topo mais alto que esses aqui anteriores e voltar a cair novamente, tá? Então, o suporte aqui, caso ocorra isso, fica bem mais abaixo, lá em 1.168 dólares. Mas até agora não vem o caso. O padrão que ela vem feito aqui no gráfico diário é um padrão de consolidação nesse fundo e o início de uma recuperação. Vamos para a próxima, que é a Matic. Matic, vou colocar o gráfico de 1 hora. Está sendo negociada a 0,7504. Neste movimento que ela fez aqui, ela está consolidando um fundo aqui nessa região de suporte do 0,7235. Reparem que ela bateu aqui, aí volta a subir, chegou a perder, subiu de novo, bate de novo no suporte, volta a subir, deu outra batida aqui no suporte e está voltando a subir, né? E assim como a ETH está brigando aqui nas médias móveis de 200, 233, fazendo também um padrão de alta aqui no curto prazo no gráfico de 1 hora. Para a gente acreditar no rompimento mais forte da Matic, ela precisa romper as médias móveis aqui, a de 233 em especial, em torno do 0,7618 e começar a andar acima. Aí sim poderemos ter uma grande pernada de alta aqui, pois ela vem sofrendo rejeição nessa região, né? Reparem que bate na média móvel de 233, cai. Tentou recuperar aqui, caiu de novo. Então a resistência principal está nessa região aqui. Então caso consiga romper o 0,7618, um excelente sinal.
E o suporte para esse movimento aqui da Matic, para a gente continuar acreditando numa recuperação a partir de agora, está aqui em 0,7413. Enquanto estiver nessa região, consolidando, ela pode continuar esse padrão que ela tem feito, né, de alta, fazendo topo mais alto que os anteriores e fundo também mais alto que os anteriores. Então ela pode voltar aqui, ficar consolidando, aí quem sabe tentar romper, não consegue, voltar de novo e fazer esse movimento aqui até que consiga romper, tá? Então o suporte está nessa região aí do 0,74 praticamente. Indo para o gráfico de 4 horas, também aqui, ó, mostrando um padrão de recuperação no candle que fechou às 13 horas, né? Um grande candle comprador com volume um pouco acima da média, rompendo o topo dos candles anteriores. Então está esboçando sim um padrão de recuperação. E repare o tempo, né, que ela está aqui nessa região, batendo nesse suporte, o 0,7235, praticamente desde o dia 19 de setembro, né? Então, um movimento aqui bem lateral. Sobe, cai, sobe, e assim por diante. E o próximo alvo aqui, caso ela consiga voltar para cima das médias móveis, lá no gráfico de 4 horas, está aqui na resistência para cima do 0,80 e 50. Então, ela está se encaminhando em direção a esse alvo. Chegando aqui, é importante que rompa para a gente ver uma pernada de alta mais forte, tá? Temos as médias móveis aqui no gráfico de 4 horas também, muito mais acima, na região do 0,82 e 49. Ou seja, a partir dessa resistência do 0,80, 50, também não será fácil essa região. Pode ser que ela chegue aqui e fique consolidando até conseguir romper, tá? Por fim, o gráfico diário. No gráfico diário também a mesma coisa das outras, né? Fez um padrão de recuperação no dia 22, subiu no dia 23, corrigiu um pouco. Hoje está fazendo um candle quase superando o topo do candle vendedor de ontem, né? Então, o ideal aqui para a gente ficar mais otimista é que feche acima dessa região aqui do 0,75 e 46, fazendo um candle mais alto que esse anterior, tá? Será importante demais. Pois se voltar a cair, se não conseguir, né, se vier abaixo, ela pode voltar novamente nessa região do suporte do 0,72 e 35, tá? Para fazer depois a recuperação. Então está um movimento aqui de recuperação, mas um padrão bem lento. Então eu vejo mais um padrão de consolidação de fundo aqui para nos próximos dias tentar a recuperação, tá? Vamos para a próxima, que é a PERP. PERP eu vou colocar o gráfico diário, deixar aqui já, né? Porque eu nunca fiz análise dela. No gráfico diário, ela está aqui diante de um suporte, né? Está sendo negociada agora a 0,564. Região essa praticamente em cima do suporte, né? Que ela deixou dois candles aqui para baixo, em torno do 0,543. Então está numa região aqui importante de suporte. Então pode ser que ela volte aqui, pois aqui no gráfico diário ela está fazendo um candle vendedor que já perdeu o fundo do candle anterior. Então é muito provável que ela venha buscar novamente esse suporte aqui do 0,543, inclusive já deu uma agulhada aqui no dia 19 de setembro. O padrão dela não está bacana, tá? Um padrão aqui de queda e queda forte, né? Ela havia se recuperado, porém derreteu muito, né? Um padrão bem volátil. Indo para o gráfico de 1 hora, vamos ver se tem padrão aqui de reversão. Assim como as demais está tentando romper as médias móveis, né? Sofrendo resistência e caindo. Para a gente ficar otimista aqui no movimento da PERP, ela tem que romper as médias móveis aqui no gráfico de 1 hora, que estão em torno do 0,582. Aí aqui a gente pode ter uma recuperação e uma nova pernada de alta. Pois quando fica acima das médias móveis, vem pernada de alta, né? Como foi o último movimento dela. Aqui em cima, rompeu as médias móveis, deu uma pernada bem bacana de alta. Porém, quando perdeu, veio a grande queda, né? Então eu sempre falo das médias móveis porque funciona muito bem a de 200 e 233 para a gente ver isso daqui numa hora. Indo para o gráfico de 4 horas, também um padrão aqui de um candle que não está bacana, né? Que vai fechar às 21 horas. Candle vendedor, rompendo
o fundo do candle anterior, por isso eu vejo como bem provável essa queda até aqui, ó, 0,543, tá? Então, um movimento aqui, ao meu ver, de buscar novamente essa região e fazer esse movimento aqui, né? Bate aqui, ó, busca a região e volta a subir. E está aqui limitada nessa região aqui em torno do 0,598, os últimos movimentos dela, né? Tentou romper aqui, rompeu, caiu, em seguida veio para baixo. Aí ficou batendo nessa região do 0,598 e caindo, ó. Bateu de novo aqui, deixou a agulhada para cima, caiu, né? Então ela está nesse canal bem lateral, numa consolidação aqui nesse fundo com suporte em 0,543. E vamos para a última antes do Bitcoin, que é a Cheque. Cheque, vou colocar o gráfico de 1 hora. Está sendo negociada agora a 0, aí vem 4 zeros, 40,66. Cheque já está num padrão bem bonito aqui de recuperação, né? Já conseguiu voltar para cima das médias móveis. Agora precisa fazer um topo mais alto que o anterior, que está aqui nessa região do 0,41,56. Conseguindo romper esse topo, a gente pode esperar uma pernada de alta bem mais forte, né? Então ela havia caído muito, né, nos tempos passados aqui. Então, no dia 18 de setembro, ficou consolidando nessa região aqui abaixo, ó. E quando rompeu essa região do 0,3954, saiu dessa região de fundo, né? Que ela ficou batendo várias vezes aqui no 0,3954 e caindo, né? Batendo e caindo. Quando rompeu, está saindo dessa região de fundo. Então a gente espera sim um movimento da continuidade de alta da Cheque. Indo para o gráfico de 4 horas, a gente percebe aqui esse movimento que ela está num padrão de alta realmente, né? Fazendo topo mais alto que os anteriores, bem como fundo mais alto que os anteriores. E o suporte para esse movimento aqui está no 0,3954, tá? Região essa que ela rompeu aqui e saiu desse fundo, de consolidação de fundo. Então, enquanto estiver acima do 0,3954, ao meu ver, é um bom sinal para a gente acreditar numa recuperação dela. E o desafio aqui no 4 horas está nas médias móveis, que estão mais acima. Então, para romper as médias móveis aqui, está na região do 0,4249. Só que a gente sabe que médias móveis servem de resistência. Inclusive, foi o que aconteceu na última movimentação, né? Perdeu, tentou voltar, não conseguiu, caiu. Tentou voltar de novo, não conseguiu e caiu muito mais, tá? Então, aqui, a partir do 0,4193 será uma grande resistência. Então, não vai ser fácil essa região para Cheque. E por fim, o gráfico diário, padrão bem bonito aqui de recuperação, né? Após a consolidação de fundo. Então, fazendo hoje também um candle comprador, já rompendo os topos dos candles anteriores, dando continuidade a esse padrão de recuperação, né? Já fez essa conchinha aqui de fundo, ó, e agora está subindo. E aqui, ó, vai ser o próximo desafio no gráfico diário, para a gente acreditar no movimento mais forte. A resistência aqui no 0,4333. Aí sim a gente começa a fazer topo mais alto aqui no gráfico diário e pode ter uma deslanchada da Cheque, tá? Enquanto estiver abaixo aqui, ó, ainda é um topo descendente, né? Então, dessa região. Então, ela pode subir até aqui, não conseguir romper e voltar a cair, tá? Então, essa região aqui, ó, a partir de 0,4293 será determinante para esse movimento. E vocês viram que eu fiz o padrão aqui, se ela bater aqui e cair e voltar a subir, ela fará um padrão W aqui de fundo no gráfico diário, tá? Então, se chegar aqui e não romper, ela vai voltar aqui praticamente no mesmo fundo para depois formar esse padrão de W. E agora vamos para o Bitcoin. Então, vamos lá. Colocar no gráfico. Bitcoin também estava tentando se recuperar, né? Vamos ver. Colocar o gráfico de 1 hora. Bitcoin conseguiu, né, sair aqui do canal de baixa, porém de forma tímida, né? Está sendo negociado agora a $19.100, né? Rompeu aqui na parte da manhã, nas 5 horas da manhã, depois voltou para dentro do canal de baixa. Esse canal que eu falo
esse que eu tracei aqui já tem um bom tempo, né? Que o Bitcoin está desde o dia 13 de setembro, né? Então busca o fundo, topo, estava em ondas descendentes e hoje conseguiu romper, porém de forma tímida aqui, né? Já fez um reteste aqui no rompimento do canal, está acima. Mas reparem que ele está bem no meio das médias móveis, né? De 200, 233. Já tentou várias vezes aqui romper as médias móveis, não conseguiu e veio para baixo. Então aqui o ponto determinante para a gente ver uma recuperação bem mais forte do Bitcoin está nesse topo que ela deixou em torno de 19.292 dólares. Caso consiga romper essa região, Bitcoin pode dar uma pernada de alta mais forte aqui, buscando a próxima resistência de 19.536. Para a gente continuar acreditando nesse movimento, o suporte está aqui, ó, nessa região de 18.944, tá? Então, ele, após o rompimento, ele bateu aqui, até perdeu um pouquinho, né? Mas depois se recuperou. Depois veio aqui, já deixou mais agulhada perto desse suporte, voltou a subir e agora está caindo um pouco. Então, pode vir novamente aqui em 18.944 para voltar a subir depois. Então, enquanto estiver acima dessa região, Bitcoin ainda estará no padrão de recuperação. Indo para o gráfico de 4 horas, no gráfico de 4 horas a gente percebe essa recuperação aqui, né? Fez o movimento de fundo aqui, essa ondinha, né? Uma conchinha aqui, ó, e veio para cima. Está fazendo o topo mais alto que os anteriores, bem como o fundo até agora mais alto que o anterior. Então, começa aqui um padrão de recuperação, né? Primeiro passo, o topo mais alto, e até agora o fundo mais alto que os anteriores, tá? Então, o que a gente precisa ver é o Bitcoin romper aquela região que eu falei de 19.292 para consolidar aqui esse rompimento e buscar aqui a próxima resistência. O candle que está fazendo agora não está bacana, né? Um grande candle vendedor rompendo o fundo do candle anterior, por isso é importante demais o Bitcoin fechar às 21 horas acima dessa região aqui, em torno de 19.120 dólares, pelo menos, para não fazer um candle que fure o fundo do candle anterior, pois indica isso daqui um sinal de baixa, e aí o Bitcoin pode voltar aqui no suporte que eu falei de 18.944. Por fim, o gráfico diário. No gráfico diário está bonito também, aquela recuperação que eu falei do 4 horas, né? Se reflete aqui, está formando, se fechar dessa forma às 21 horas, um padrão aqui de reversão de tendência chamado estrela da manhã, que nada mais é 3 candles, né? Então, o primeiro aqui vendedor do dia 24, um grande candle, seguido por um pequeno candle aqui de indecisão, né? De ontem, que deixou a agulhada para cima, agulhada para baixo e fechou no meio, e hoje um grande candle comprador que está rompendo o topo do candle anterior. Tá? Então, fechando do jeito que está, já está bom. Claro que o ideal seria fechar aqui onde deixou a agulhada, ó. Deixou a agulhada hoje em 19.349, né? E aí faria um topo mais alto que o candle aqui, vendedor do dia 24. Aí seria melhor ainda, tá? Então vejo aqui a possibilidade dos próximos dias o Bitcoin conseguir se recuperar, mesmo porque com essa formação do candle de hoje, ainda está fazendo um fundo mais alto que o anterior aqui no gráfico diário. Por isso, depois precisa vir aqui, ó, para fazer topo mais alto que os anteriores também. Então, aí embalaria aqui um padrão de recuperação que ficaria mais ou menos assim, né? Conseguindo fazer um topo mais alto que os anteriores, vinha fazer um reteste na região, voltava a subir e seguia aqui num padrão de ondas ascendentes, tá? Então, o que eu vejo para o Bitcoin fechando da forma que está é isso no dia de hoje, tá certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!